Hoje fui eu que fiz ao contrário, bem ao contrário de todo dia. Por quê? Porque eu sabia da história. E eu perguntei para a nossa Lenisa, Lenisa, me explica uma coisa. O que você faria se fosse mãe dessa menina? Os olhos da nossa Lenisa encheram d'água. Claro, porque ela é mãe, ela sabe exatamente o porquê da minha pergunta. E eu, como sou pai, sei exatamente o porquê eu estava perguntando e mais que isso. Eu sei exatamente o que faria com esse sujeito. Olha bem a cara dele, porque se você mora perto e tem algum caso parecido, pode ser que ele também seja o responsável. Esse sujeito aqui, eu ainda não consegui pensar um nome certo para chamar esses caras, mas eu vou achar um nome, uma hora qualquer, para tratá-los, para que eles fiquem bem diferentes. O que acontece com esse sujeito aqui é o seguinte, ele casa com uma mulher. Ele casa com essa mulher, e hoje fala ele casa com a mulher, não tem nenhum segredo, porque hoje pode casar homem com homem, mulher com mulher, então eu não sou contra absolutamente nada, acho que cada um faz o que é da vida. Então, por isso que eu disse. Ele, o que é que ocorre? Se casa e esta mulher tem uma filha de 2 anos de idade. Muito bem. O tempo passa. A menina agora tem 9. Ele cuidava da neném com o maior carinho. De repente, a menina, sempre que ele chegava perto, eu vou falando, isso vai me dando um mal-estar por dentro. Sempre que ele chegava perto, a menina se encolhia e choramingava. E a mãe não conseguia entender. Eu fico pensando assim na minha pobre cabeça. Se eu tenho um filho e aí entra uma pessoa, ela não tem nenhuma reação. Entra outra, ela não tem nenhuma reação. Quando ela tem a reação de se encolher e chorar em relação só àquela pessoa tem um problema. Tá na cara. Me dizer que não percebia, pode ser, mas a mãe diz que não conseguia entender o porquê daquilo. Tá bom, eu acredito. Aí ocorre o seguinte. Num determinado momento, a menininha de 9 anos pede para passar uns dias na casa da avó. Pede para ficar por lá e aí ela fica longe do padrasto, que se chama Celso. Ela diz para a vovó, vovó, o Celso, eu não sei como ela trata o cara, tá fazendo coisa feia comigo. Hã? Aí ela conta. Aí a avó chama a filha, conta, e a mãe vai lá e denuncia a polícia. Os exames são feitos. E isso é comprovado, né? É comprovado pelo exame a violência sexual. Uma violência que começou com a menina com 6 anos de idade, ela está com 9. Esse infeliz vai preso e vai ficar preso. Na delegacia ele confessou o que fez. Resumo, me desculpe, né? Me desculpe, mas um sujeito desse não merece viver. Pelo menos no país que eu inventei. Põe no Cidade. Uma vida marcada pelo sofrimento. A vítima, uma menina de 9 anos. A criança era abusada pelo padrasto de 51 anos. Alguém que deveria, no mínimo, proteger, zelar pela inocência infantil. E fez exatamente o contrário. Eu confiava muito nele, né? Eu jamais ia imaginar
que ele ia abusar dela. Ele nunca demonstrou, né, ser o que ele é. Celso causou um trauma quase indescritível na vida da criança e da mãe da menina. Às vezes eu acho que eu tô num pesadelo e não tem como eu sair disso. Eu pensava que ele não ia fazer isso com a minha filha, comigo. Por ela pode até passar um tempo, mas pra mim vai ficar sempre marcado o que ele fez. Quando a mãe da criança se casou com o Celso, a menina já tinha 2 anos. Só que ele passou a assumir a menina como se fosse uma filha. O tratamento, pelo menos o que a mãe e as outras pessoas da família imaginavam, é que era um tratamento normal de pai para filha. Quando a menina completou 6 anos, esse cenário começou a mudar radicalmente. Foi o momento em que a garota passou a ver em Celso alguém tão estranho que ela chorava na presença dele. Cada vez que ele chegava, a menina caía em prantos. Esse comportamento tornou-se cada dia que passava, era mais intenso. O sofrimento da menina era nítido, mas a mãe não entendia por quê. Nesse momento, o Celso também tinha ficado bastante diferente, mais irritado, nervoso. Até o dia em que a menina chegou para a mãe e pediu que ela pudesse passar uns dias na casa da avó materna. Não suportava mais ficar dentro de casa na presença de Celso. A mãe, então, atendeu ao pedido da filha. Levou a criança para ficar 4 dias na casa da avó. Quando a mãe foi buscar a criança no domingo, percebeu que algo tinha acontecido. A mãe, a cunhada, a irmã, todas estavam diferentes. Ela ainda não tinha chegado perto da filha. Foi então que a mãe, a avó da criança, chamou a mãe para uma conversa, falou: olha, o que a sua filha nos revelou é extremamente grave. Ela disse que sofre abusos do padrasto há pelo menos 3 anos. A mãe, sem saber o que fazer, sem reação, chegou até a filha para uma conversa séria e delicada e ouviu da criança tudo o que a menina vinha sofrendo ao longo desses anos. E ela aguentou muito. Eu não falei pra ela, como que você aguentou? Você esconder isso de mim, você podia ter contado que isso tinha resolvido antes. Ela falava pra mim assim: mãe, eu não contei pra senhora com medo de ele te bater. A mãe conta ainda que foi à delegacia e ao hospital. Com a constatação dos abusos, foi pedida a prisão de Celso. Os policiais vieram até a casa do Celso para poder prendê-lo, mas quando chegaram aqui, não havia ninguém. O Celso tinha saído para procurar saber onde estava a família. Nem imaginava naquele momento que a esposa tinha ido até a delegacia para denunciar os abusos contra a filha. Só que quando os policiais chegaram aqui, eles decidiram revistar toda a área, andar aqui no bairro. E quando eles já estavam descendo, o Celso estava subindo esse morro e ele encontrou com os policiais. Questionou, queria saber por que dos policiais terem vindo aqui à casa dele. Foi no momento em que um dos policiais disse para o Celso que ele estava preso por conta dos abusos contra a enteada. De início, Celso resolveu negar, mas quando chegou na delegacia, assumiu os crimes e disse que abusava da enteada há pelo menos 3 anos. Falei, por que ele fez isso? Aonde que ele estava com a cabeça de fazer uma coisa dessa? E ele falou o quê? Ele só chorava. Falei, não adianta você chorar mais. A mãe da menina era casada com Celso há quase 8 anos. Eles se conheceram no mesmo bairro onde moravam, em Suzano, na Grande São Paulo. O casal teve uma filha que tem 2 anos. A mãe tem medo que ela também não tenha escapado do pai. Falei pra ele, você destruiu a nossa vida, destruiu a minha vida. Ela, de noite, ela chama, cadê papai, mãe? Cadê papai? Cadê papai? E eu não podia falar. Falei pra ele, você destruiu, você não pensou na sua filha pequena. Celso está preso, mas nem de longe o medo se mudou da casa da família da vítima.
Porque a qualquer momento, ele tá com o advogado, a qualquer momento ele pode, porque ele é réu confesso, endereço fixo, Você acha que a justiça pode favorecer? Pode. E aí como seria a vida de você? Ele ia vir me vingar de mim, me matar. Simplesmente. E olha aqui, no meu Instagram, no Marcelo Rezende, ponto oficial, o Rubem Ferreira 45, que é assim que são identificadas as pessoas, cada um tem um nome, diz uma coisa que parece que estava lendo a minha cabeça. O que faz um ser humano, que isso daí nem é ser humano, desculpe pelo erro, o que faz um sujeito desse, que sente de atração por uma criança, meu Pai eterno? Eu não consigo entender, né? A não ser entender como um defeito de fabricação. E se é defeito de fabricação, tem que ser descartado. Porque se não tem... Quando se compra um negócio que tem defeito de fabricação, comprou um liquidificador, tem defeito de fabricação, não tem conserto. O que faz? Joga fora, né? Se não tem conserto, isso não tem conserto. E por não ter conserto, bem disse o Rubem Ferreira 45, eu também concordo plenamente, se não tem conserto, o que tem, né? O que faz esse sujeito ter essa atração? E mais que isso, não é possível que vai entrar na cadeia, ter um julgamentinho, que o juiz aí, coitado, também fica preso por um código penal ultrapassado e o juiz fica também sem alternativa de meter esse sujeito na cadeia pro resto da vida. Pelo menos coloque lá 20 anos, mas não pode, porque a lei do Brasil não deixa. Porque no meu país, esse aqui não acordava no dia seguinte. Pode ter certeza.